prestes a fechar, prestes, Senhor, a dar adeus aos últimos trabalhos, eu quero te pedir, restaura. Tu és o Deus que restitui, Tu és o Deus que faz a porta se abrir e ninguém fecha. Olha para cada um, aquele que está, Senhor, sem energia, pois foi cortada a água, pois foi cortada, aquele que está prestes a ser despejado do aluguel, pois não sabe como pagar e já emendou 2, e o dono da casa não vai, Senhor, mantê-lo lá. Mas eu te peço ainda um milagre nesta semana. Faz coisas grandes acontecer. Aqueles que foram cortados do auxílio, aqueles que ganhavam, Senhor, e eram ganhos de forma justa, Senhor, e foram cortados. Eu peço a Tua justiça sobre a vida daqueles que ganhavam, Senhor, e já perderam. Aqueles que estavam, Senhor, ganhando o salário por intermédio de uma enfermidade, e hoje já perderam por conta das leis, por conta dos cortes, injustamente, que acontece com a vida de alguns. Quero te apresentar cada um desses, Senhor, e sei que o Senhor fará maravilhas, e haverá testemunhos, pois nós vivemos pela fé e não pela vista. Pai, no nome de Jesus, tenha misericórdia, dá crescimento e abençoa poderosamente a cada um neste momento, e toda a igreja diga amém. Diga amém. Aplauda o Senhor crendo no milagre. Aleluia, glória a Deus. Quem acredita que ainda essa semana vai pagar as contas? Irmão, crente com as contas pagas são crente animado, viu? A gente sorri até pro vento. Agora tu quer ver cara feia, meu irmão? É você recebendo ligação de dia e de noite, sendo cobrado, né? É por isso que a gente ora para que Deus abençoe a sua vida. Aí tem uns que dizem assim: essa igreja é a igreja que só prega prosperidade. Tu quer ficar na miséria, fica. Nós estamos aqui para querer o melhor da terra. E quem é o dono da terra? Deus, e nós servimos a Ele. E se nós não profetizarmos bênção, se nós não crermos que Deus irá fazer, nós vamos esperar de quem? Não fala o nome não. Então que Deus em Cristo te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Diga amém. Ô povo animado, Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Culto de missões, para a glória de Deus. E nós estamos felizes aqui. O Senhor tem uma palavra para os nossos corações. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo 17. Estaremos fazendo a leitura em pelo menos 4 textos. Aleluia. Em 4 versículos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, isso, ajuda teu irmão a encontrar. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, para a glória de Deus. Bom demais, né, irmão Edson? Irmão Edson é o nosso tecladista, né? Para mim não ser muito puxão só para mim, eu quase digo assim, o meu tecladista, né? Tem gente que diz assim, é o meu, né? É o nosso, né? Aleluia, para a glória de Deus. É Ele que faz esse som abençoado, gente. Tem um povo perguntando: rapaz, que fundo musical é aquele? Está ali ele, ó, tangedor, irmão Edson, né? Para a glória de Deus. Quem encontrou, diga amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 17. Louvar a Deus pela equipe de missões, semeadores, congresso de missões, no mês de agosto. Vai ser bom demais. Versículo 17 está escrito: mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Atos capítulo 5, irmãos. Atos capítulo 5, versículo 28. Quem tem caneta vai marcando aí esses dois textos iniciais. Eu li Atos 4, versículo 17 e 18.
Você vem comigo agora para Atos 5, versículo de número 28. Não vos admoestamo-nos a nós ou nós expressamente que vocês não ensinasseis nesse nome? E eis que vocês encheste a Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Vá comigo até o versículo 40. E os fariseus, concordando com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Me acompanhe agora até Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos, capítulo 17, versículo de número de 16, não, 6, isso. Atos 17, versículo de número 6. Está escrito: porém, não os achando, trouxeram a Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Quantos podem dizer amém? Vocês leram tudo comigo mesmo? Por que vocês estão tão desanimados com os textos tão poderosos desses? Se assente dando glória a Deus. Quero dar um tema para essa mensagem, nessa noite, nesse culto de missão. Aleluia. Um tema proposto pelo Espírito Santo ao meu coração. Qual é o tema, pastor Walter? É esse: não vão conseguir proibir a pregação do Evangelho. 3 entenderam, eu vou repetir. Não vão conseguir proibir a pregação do Evangelho. Amém? Um dos maiores propósitos de Jesus após ser elevado aos céus foi preparar os apóstolos para pregar o Evangelho. O período de Jesus na terra foi capacitar aqueles que ele escolheu para que fossem adiante pregando as boas novas e esses frutos permanecessem. Em João capítulo 15, versículo 16, está escrito: não fostes vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam. Jesus, ele chamou, ele escolheu, ele separou, ele capacitou, ele ensinou de perto uma igreja poderosa em Deus para levar o Evangelho. E quando eu falo dessa igreja poderosa em Deus, eu vejo as qualidades que sobre ela repousaram, que sobre ela veio, quando o próprio Cristo não permitiu que essa igreja saísse
para anunciar a palavra, as boas novas, sem antes ser revestida de poder. Um tempo de espera foi necessário. Em Jerusalém a igreja ficou, e não foram enviados enquanto o Espírito Santo não desceu ou repousou sobre eles. De tal maneira que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando o Espírito Santo veio sobre quase 120 pessoas, a glória foi tão grande, que depois de revestidos de poder, no primeiro sermão, a igreja se destaca ganhando 3.000 almas com uma pregação. Na segunda pregação, tomados pelo Espírito Santo, a gente vê 5.000 almas se convertendo a Cristo. Em 2 mensagens já se acumulam 8.000 pessoas. Foram aqueles que ficaram como simpatizantes daquelas boas novas que eram pregados com tanta ousadia. Me sinto um pouco alto do chão aqui. Oh glória! A igreja era poderosa em Deus e carregava na sua mente uma palavra liberada por Jesus em um certo momento do evangelho, que dizia: porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ou contra a minha igreja. E muita gente durante muito tempo entendeu que Jesus estava falando de um inimigo vir contra a igreja e a igreja resistir à pressão. Mas de fato e de verdade, Jesus não estava ensinando que a igreja esperaria e suportaria o ataque. Não era isso. Jesus, aquele que foi chamado e enviado para a terra, também passou a mesma lição para a sua igreja e para os seus apóstolos, dizendo que vocês não esperarão, vocês não ficarão aguardando o ataque, vocês não ficarão como escudo resistindo. Não é esse o meu ensino. Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão. Traduzindo, o inferno está lá, as portas estão fechadas, há pessoas aprisionadas, há pessoas em vícios de cigarro, há pessoas em vícios de bebida alcoólica, há pessoas em vícios de adoração a deuses que não são deuses, há pessoas na prostituição, há pessoas na mentira, há pessoas nos tráficos. A porta do inferno está lá, fechada, e não libera eles para vir à luz, e não libera eles para vir a Cristo. E Jesus estava dizendo à igreja: as portas do inferno não vai prevalecer. Traduzindo, minha igreja vai para cima do inferno, arrebenta com as portas e traz de lá aqueles que são meus. A igreja não foi chamada para esperar ataque. A igreja foi chamada para atacar. A igreja não foi chamada para estar no oculto. A igreja não foi chamada para viver em secreto. A igreja não foi chamada para estar isolada. Não! Aprenda com Jesus. Jesus diz: ninguém acende uma lâmpada para colocar debaixo da mesa. Não! Se acende uma lâmpada e coloca onde? No velador, no lugar mais alto, para que ilumine toda a casa. Traduzindo, e você dá glória a Deus, eu não acendi a luz sobre a minha igreja para estar na caverna, para estar num buraco, para estar escondida, para estar isolada. Não, a
minha luz sobre a igreja é para iluminar a sua casa, a sua rua, o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, o país e até os confins da terra. A igreja é luz e as trevas que saia da frente, porque quando a igreja, a luz de Jesus chega no ambiente, treva tem que sair, 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 treva tem que sair. Chacoalha quem está do lado e diga para ele: sai debaixo da mesa, igreja, vem para cima, vem pro velador. O que é que você está fazendo que não está dando testemunho de luz? Que luz é essa que está em você, que no meio das trevas não brilha? Xenemarracandaraia, Candacalavassou de Camas, Quenebrefaço de Comanaia. Toma posição de luz, igreja. Toma posição de luz, igreja. Vorebandai assume nerébria. Aprenda com a parábola da mulher que tinha 10 dracmas. A Bíblia diz que quando ela perdeu, ela sentiu falta que perdeu, ela sentiu ausência do que perdeu, ela sentiu necessidade do que perdeu. Primeira lição: perdeu aquilo que é bom, perdeu aquilo que Deus te deu. Começa a sentir falta, começa a sentir falta. Tu orava, não ora mais. Eu estou sentindo falta de oração. Tu lia a Bíblia, não lê mais. Perdi a leitura. Eu estou sentindo falta da leitura. Eu consagrava, não consagro mais. Eu estou sentindo falta da consagração. Eu era muito santo, mas agora eu não sou mais. Começa a sentir falta. Você perdeu alguma coisa? Você perdeu alguma coisa? Está sentindo falta ou não? Está sentindo ausência ou não? Arabanda camanda arabaxaia. A primeira coisa que aconteceu com aquela mulher foi ela sentir falta. Enquanto você e eu não sentirmos falta daquilo que perdemos, não iremos procurar. Porque tem gente que não está procurando as coisas boas de Deus, porque não está sentindo falta. Porque quando começar a sentir falta, e aqui eu dou continuidade para voltarmos para o texto que eu li. Quando ela sentiu falta, chacoalha quem está do lado, diga: ela acendeu a luz. Ela acendeu a luz. Ela acendeu a luz. Eu vou ficar no acendeu a luz até você dar glória. Quando alguém quer algo de Deus, acende a luz, corre para a luz, porque no meio das trevas não se acha nada, porque no meio das trevas não. Deus, este lugar é teu, Senhor. E ela acendeu a luz. E uma coisa aconteceu quando ela acendeu a luz. Pergunte o quê? Viu que a casa estava suja. Sabe aquelas pessoas que varrem o quarto, mas nunca varrem debaixo da cama? E a luz do quarto acesa, todo mundo olha e diz: está tudo limpinho. Mas acende a luz debaixo da cama. Tem áreas da nossa vida que está assim. Uma primeira visão parece que está tudo bem, mas ainda existe um pouco de trevas que esconde o que nós não deveria ter perdido: a dracma.
E a Bíblia diz que ela acendeu e viu a casa suja. Somente a luz do Evangelho mostra se a casa está limpa ou não. Somente Jesus mostra como estamos. Somente Jesus diz se estamos bem ou não, se estamos limpos ou não. Renacamande ou minarracebre a calavas. Tem gente batendo no peito e dizendo: eu estou bem, eu estou bem. Mas quando a luz do Evangelho vier sobre a tua vida, aí eu quero saber se você realmente está bem. Porque o Evangelho é que diz se está bem ou não. O Evangelho é que mostra se está direito ou não. É a luz do Evangelho. Só que tem gente que se faz de besta nessa hora. E eu gosto de entrar rasgando. Para os que faz de conta que não está entendendo. Que luz é essa? Que evangelho é esse? Primeiramente o evangelho do amor. Diz que serve a Jesus, mas está detestando tal pessoa. A luz do evangelho mostra como é que a gente está. Diz que ama Jesus, mas está odiando A e B. Está mentindo, está pecando, está em trevas. A luz do Evangelho é o raio-x. Sabe quando você leva uma queda e você não sabe se o osso quebrou ou não? O que é que tem que ser feito? Raio-x, não é? Somente o raio-x pode mostrar se o osso quebrou ou não. Querido, nem aquele aparelhozinho do doutor que ele bota no peito atrás, nas costas atrás, diz se tem ou não tem mancha no pulmão. Tem que bater um raio-x do pulmão para saber se está manchado. Eu vou dizer uma coisa para você. Tem gente que olha para mim e para você, muitas das vezes diz: está todo direito com Jesus. Mas quando o raio-x da palavra de Deus começa a ser pregado, aí vai mostrando rachadura, trincadura, manchadura. E Deus está dizendo nessa noite: eu estou te examinando, eu estou te vendo, eu estou olhando e eu sei onde está a mancha, eu sei onde está a rachadura, eu sei onde está quebrado. Você pode até não estar sentindo dor, gritando pela dor, mas está incomodando. O pecado incomoda, o pecado incomoda. Dá coceira, dá mal-estar, dá enjoo, dá de tudo. Jesus está dizendo: eu tenho remédio para você hoje, eu tenho remédio para você hoje, eu tenho remédio para curar as manchas que estão no teu corpo. Quando alguém está em tratamento, a primeira coisa que acontece é o quê? Eu lhe digo: tem que ficar paralisado. Hora de parar. Sim ou não? Sim. E como é que paralisa quem quebrou a perna? Fala pro irmão: engessa. Como é que faz com quem está com pneumonia? Máscara. Tudo separadinho até que se corrija. Traduzindo: enquanto você não for luz, enquanto o raio-x de Deus não te examinar, ou te examinar e encontrar qualquer defeito em você, Deus está dizendo: não dá para fazer a obra com perna quebrada, não dá para fazer a obra com pulmão manchado. Tem que parar para se consertar, tem que parar para restaurar o altar, tem que parar para colocar a vida em dia. Por quê? Porque quer pregar com a perna quebrada, quer pregar com o pulmão manchado. E esse parar é exatamente uma correção. Eu estou nas águas do Espírito aqui, gente. Aleluia. Aleluia. Diga para quem está do lado: missão. Aleluia. Diga: não se faz com perna quebrada, nem com pulmão manchado. Diga: vamos parar para restaurar. Alabarrassura. Kinaramanás. Vamos parar, né, irmão? Tem gente que quer fazer a obra, mas está ferido. Tem gente que quer fazer a obra, mas está manchado.
Tem gente que quer fazer a obra, mas está com rachaduras. Deus não erra recado. Hoje, nessa noite, você aqui ou em casa, Deus está dizendo: deixa eu te parar para te consertar, deixa eu engessar a perna, engessar o braço, deixa eu passar aqui um medicamento para tirar essa mancha, porque quando tu se recuperar, o abrir e fechar da tua boca, o céu vai se abrir e a missão vai acontecer de verdade. Você está aqui? Pode dar um glória a Deus. Aleluia, andagassouria. Jesus capacitou a igreja de tal maneira que essa igreja primitiva nos deixa o maior exemplo do que é poder do evangelho. O poder foi tão grande, aleluia, diga comigo, o poder foi tão grande. Diga comigo, o poder foi tão grande que alguém teve que se levantar e ameaçar para que eles não pregassem mais no nome de Jesus. Traduzindo, quando alguém se levanta e diz: não prega mais nesse nome, ele está dizendo: para a missão. Acabou esse negócio de evangelismo. Para de falar nesse nome. Atos capítulo 4 versículo 17. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, vamos ameaçar para que não fale mais nesse nome. O nome de quem? De Jesus. Olha aqui para mim. Se há 2000 anos atrás estavam dando ordem para não falar nesse nome, tu imagina agora. Você já percebeu que a gente diz: vamos fazer missão, vamos evangelizar, vamos entregar panfleto, vamos fazer ABC, vamos fazer um projeto, e toda a vida que tu se levanta para fazer, você não consegue? Para, trava, dá errado, monta a equipe mais briga do que faz missão. No dia que você quiser fazer uma briga grande, junte umas pessoas para fazer missão. Só que a briga não é deles para com o diabo, é entre eles mesmo. E aí isso é o quê? Um povo despreparado, um povo sem comunhão, um povo sem unidade. Leva meu nome na frente, meu nome tem que estar lá, meu nome tem que estar aqui, foi eu que fiz. E tem uma coisa que não acontecia na igreja primitiva: se Pedro pregasse, os outros tudo dava glória. Se Tiago pregasse, todo mundo dava glória, porque não era o nome de A ou B que estava crescendo, era o nome de Jesus. E o maior problema da igreja hoje é que se o meu nome não for na frente, eu não vou. Se não citar o meu nome, eu não vou. E a maior obra de missão é aquela que João Batista nos ensina. Diga comigo: que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça. Mão direita no ombro de alguém, diga: e que tu diminua. Enquanto isso não entrar na cabeça da igreja, enquanto isso não entrar no coração da igreja, que não é o meu nome, que não é o teu nome, mas o nome dele, a obra de missão não será feita. Paulo falou sobre isso e disse: alguns pregam o evangelho por partidarismo, outros pregam por vanglória, outros pregam por contenda, mas nós pregamos pelo amor da cruz que nos salvou. Escute, em Atos capítulo 4 há uma ordem para que os apóstolos não pregassem no nome de Jesus. Pergunta para o irmão: e eles pararam? Não! Mas tem gente aqui que se pudesse parar, se levasse um carãozinho, já parava. Tem gente que não precisa do governo do Brasil para mandar parar de fazer missão. Tem gente que só precisa o pastor dizer assim, ó: irmão, não faça assim não, faça assim. Também não faço mais. Irmão, não é por aí, você vai por aqui. Só fica reclamando, a gente faz aqui. Está vendo o problema?
Quem está vendo o problema? Não é eu não, o problema, pelo amor de Deus. Olha isso aqui. A obra de missão estava sendo paralisada com ordem de sumo sacerdote, doutores da lei, governo romano. E quando eles disseram, para, a igreja em comunhão disseram, nós não para. Só que nós aqui dentro e fora paramos por qualquer crítica, paramos por qualquer cara feia, paramos por qualquer bico, paramos porque fulano não foi, porque fulano não veio, porque fulano não respondeu. Queridos, é necessário nós nascer de novo. A obra de missão não pode parar por causa de cara feia. A obra de missão não pode parar porque alguém não respondeu a mensagem. A obra de missão não pode parar porque fulano não foi. A obra de missão deve ser levada a sério. Se não for, eu vou. Se não vai, eu tô lá. Pode criticar, pode falar, pode fazer cara feia. Eu não vou parar. E se tu não for, eu vou. Fala pro irmão, comece nem que seja só. Diga, porque no meio do caminho, no meio do caminho, no meio do caminho, diga, vai chegar ajuda. Comece. Diga comigo, vou começar. Deus vai colocar no teu coração um desejo de começar a falar dele para alguém que você nunca falou. Eu vou repetir, tira a cera do ouvido. Deus vai colocar no teu coração o desejo de você falar de Jesus para quem nunca ouviu. Fala para o irmão e para quem já ouviu. Escute algo. Atos capítulo de número 5, versículo 28, ele diz: já não admoestamos vocês? Essa turma estava preparada para parar a igreja. E eles disseram assim: nós não já falamos, nós não já demos ordem, por que vocês continuam insistindo, falando nesse nome de Jesus? Por que vocês continuam colocando Jerusalém para acreditar nessa doutrina? Mão direita no ombro de alguém. Caiu um balde de unção na cabeça do pregador agora. Fala para essa pessoa, diga, Pacajus tem que ser invadida por essa doutrina. Chama ele, chama ela, diga, vamos espalhar essa doutrina. Vamos espalhar essa doutrina. Vamos espalhar essa doutrina. Jerusalém tinha sido tomada pela doutrina de Cristo. Os discípulos pregavam sobre Jesus, anunciavam sobre Jesus, e eles disseram: eu já disse que vocês não podem pregar. Mas eles não paravam. Olha a coisa linda. No versículo 40, a confusão estava tão grande, o discípulo já estava na peia, e era peia grande, era chicote, era coisa absurda, e não conseguia. Aleluia, Jocomanai. Fala para quem está do lado, diga, a igreja primitiva nem na peia parava. Tem irmão que para por causa de um bico. Você viu, fulano? Fez bico para mim. Gostei nadinha. Já não estava com vontade de ir. Agora que eu não vou mesmo. Quiser que faça só. Ainda tenta um acordo com Deus. E assim, e Deus que me perdoe. Aí Deus, eu penso que Deus olha e diz assim: te perdoar? Gente, eu tenho essa liberdade. Eu prego com essa forma tão assim humorada. Anamarraçoura magai. Não é porque eu estou sabendo nada teu, não. É a graça de Deus. Tá bom? Isso é a graça de Deus.
eu tenho 15 anos de evangelho. Eu já vi bico, eu já vi rabisaca, eu já vi brigar por cadeira, eu já vi brigar por tudo. Deu uma confusão grande uma época na igreja, porque a irmã só sentava naquela cadeira. Ia mudar de ministério, porque aquela cadeira era dela. E teve um dia que a irmã era novata e sentou na cadeira. Meu Deus, confusão total. Quer dizer, vamos voltar para a missão. Diga glória a Deus. Vem comigo. Depois de muita peia, e não parava a obra de missão, não parava. Tinha um homem lá tomado de sabedoria, Gamaliel. Levaram o caso para Gamaliel. E Gamaliel, muito experiente, com certeza Deus havia falado com ele. Disse: rapaz, pare de perseguir esse povo. Se sair, Deus estiver no meio deles, vocês vão estar lutando contra Deus. Agora, se não for Deus, já se acaba. Aí o texto diz no versículo 40: e concordaram com ele. Com quem? Com Gamaliel. E chamando os apóstolos e tendo açoitado. Os cabos eram ruins, irmão. Já tinham concordado em parar, mas não deixaram de dar umas lapadas nos... Vocês estão entendendo? Açoitaram. Mandaram que não falassem mais no nome de Jesus, e os deixaram ir. Diga, depois que apanharam. Que é mais lindo. Eu vou ler, eu não li, mas é porque eu gosto desse texto aqui, ó, versículo 41 e 42. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se, alegrando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Tu está entendendo? Eles não estavam gritando de dor das lapadas, não. Ai. Não, era assim: oh glória, apanhei por Jesus. Oh aleluia, pense como é gostoso. Jesus, eu nunca imaginei que por causa do teu nome eu ia levar uma lapada tão boa. Fala para o irmão, digo, é igualzinho você. Se alegra mesmo. Se não for verdade, eu estou profetizando. E aí, meus irmãos, todo esse mover, você está vendo aqui que é do capítulos iniciais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ainda vai ter Filipe descendo para Samaria, conquistando Samaria. E depois, querido povo, Pedro vai lá, ministra batismos e cura. Depois vem Saulo de Tarso e vai arrebentar com as portas do inferno. Depois vai Pedro, queridos, e chega na casa de Cornélio, ganha a família de Cornélio, os amigos de Cornélio, os parentes de Cornélio. E depois, irmão, era um poder tão absurdo. Eu acho lindo Atos 5, porque tem um momento que eles foram presos. Diga comigo, preso. Fala comigo, preso. E a Bíblia diz que Deus mandou um anjo lá e tirou eles da prisão. No outro dia, o sumo sacerdote disse assim: traz lá o povinho que estão pregando. E o guarda foi lá. Quando chegou lá, voltou sem ninguém. E o sumo sacerdote disse: cadê eles? Doutor, é o seguinte, cheguei lá na cadeia, os guardas que o senhor colocou estavam todos lá, os portões estavam fechados, mas eles não estavam dentro. Como assim? Não estavam. E onde eles estão? Chacoalha quem está do lado, diga: na praça, pregando de novo. Deus financia quem tem coragem para pregar. Faz cara de quem recebe. Irmão, com Pedro lá em Atos 12, você nunca entendeu o que Pedro foi dormir, né? Vou te explicar. Por causa da experiência que ele tinha. Vem comigo, Atos 5. Me permita, a hora já estourou, mas me dá mais meia hora. Calma, gente, calma. Atos 5. Aleluia. Olha aí comigo, lê comigo, que isso aqui é lindo demais. Versículo 17, Atos 5, versos 17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele,
E eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram aonde? Na prisão pública. Versículo 19. Mas de noite, quantos anjos? Vê quanto a gente diz assim: manda teus milhares de anjos. Para quê? É anjo demais, é só um anjo mesmo. Pelo amor de Deus, você quer ocupar os anjos tudinho? Só precisa de um. Vamos lá. 19. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as... Era quantas portas? Sabe lá Deus. Está no plural, né? Então, um anjo. Pode ter quantas portas fosse, Deus só precisa mandar um anjo. Amém? Se acorde, vamos lá. Mas de noite, versículo 19. Um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os para fora disse: ide, apresentai-vos aonde? No templo. Fala para o irmão, missões no templo. Ai meu Deus, que tem gente que fica com essa história: missões é fora, missões é fora, missões é fora, missões é fora. O anjo mandou eles fazer missão aonde? O pastor está forçando o texto. Tô não, irmão. Claro que eu não estou. Isso aqui é uma obra de missão. Tu está sendo capacitado no quartel. A igreja precisa sim disso. A igreja precisa se reunir. Precisa de homens ensinando no templo. E está aí, ó: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta... E qual é as palavras desta vida? O Evangelho. Continua. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo. E fazia o quê? Ensinava. A igreja só quer estar dentro dos quadros. Irmão, vai ler Bíblia. Vamos para frente. Chegando, vamos lá, versículo 21. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e lhes ensinava. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele... É só para te mostrar que a cadeia estava presa, viu? Convocaram o conselho a todos os anciões dos filhos de Israel e enviaram os servidores à cadeia, até o cárcere, para que de lá os trouxesse. Viagem perdida. Versículo 22. Mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado. Fala para quem está do lado, diga: o anjo abre porta e fecha a porta. Diga: diferente de muita gente em casa, passa, abre a porta, mas não fecha. Depois a mãe diz assim: fecha a porta, menino. É ou não é? Olha para quem está do lado, diga: aprenda com o anjo. Se abriu, feche. Vamos para frente. Vocês estão aqui, gente? Mas achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança. Com toda o quê? E os guardas que estavam fora, diante das portas. Ah, se tu amasse a Bíblia. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Ninguém achamos. Fala para o irmão, entendeu? Por que Pedro dormiu? Lá em Atos 12, dias depois, meses depois, experiência. Quem tem experiência com Deus não se atribula. Quem confia em Deus, quem já viu o agir de Deus, não perde a paz. Gente, como é que Pedro conseguiu dormir sabendo que ia morrer no outro dia? Exatamente por causa do capítulo 5. Ele já tinha estado preso, e mesmo estando preso, o anjo foi lá e abriu. Eu penso que lá em Atos 12, quando o anjo chegou e disse: rapaz, não usamos para gostar de ser preso, vim abrir de novo. Quem está aqui, diga amém. E dessa vez era só Pedro. O anjo, irmão, ficou tão atribulado com Pedro, que teve que dizer: Pedro, opa anjo, vamos. O sapato, Pedro. Pedro, pelo amor de Deus, a roupa, está frio lá fora.
Irmão, às vezes o anjo tem que ter paciência com a gente, né? Porque é a gente ganhando livramento, fazendo tudo, e ainda dá trabalho para anjo. Tem gente que dá trabalho para anjo. Né, irmão Edson? Mas vamos para frente, vou concluir. Hora boa. Queridos, o Evangelho, mesmo sendo perseguido, o Evangelho mesmo sendo posto pela ordem de sacerdote, sumo sacerdote, governo romano, aqui vai ministério, vai governador, vai rei, tudo que é líder romano, lutaram para parar o Evangelho. Atos 17, e eu vou concluir. Atos 17, o texto que me chamou muito a atenção. Versículo 6: porém, não os achando, trouxeram Jasão e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo. Você entendeu, irmão? Chegaram também aqui. Aqui aonde? Pergunte para mim, aonde? Tessalônica. Quem já leu a primeira e a segunda carta de Tessalonicense? Tessalonicense é os moradores de Tessalônica. Quem mora em Tessalônica, Tessalonicense. Não falo não, que talvez você não consiga. A língua trava, enrola. Mas irmãos, você pensa que o Evangelho foi moleza para chegar em Tessalônica? Quando eles chegaram em Tessalônica, os tessalonicenses ficaram muito bravos com eles, ao ponto de lá eles já reconhecer que Paulo vinha trazendo o Evangelho, e não quiseram aceitar lá, porque tem lugares que você não vai conseguir com facilidade falar de Jesus. Tem lugar que você vai sentir luta, pessoas vão querer te travar, pessoas vão querer mandar tu calar a boca, pessoas vão dizer: não venha falar desse Jesus não. Mas a Bíblia diz, irmão, que Paulo pregou lá 3 sábados, e depois, quando estavam para matar ele, ele fugiu, porque ele não é besta. Fala para o irmão: Jesus já morreu por tu na cruz. Diga: se estão tentando te matar por causa do Evangelho, foge. Diga: prega e faz carreira. Vocês estão aqui, gente? Você ainda faz aquela brincadeirinha: nem me pega, e corre. Ó, eu não posso terminar sem antes falar desses pelo menos 3 pontos que Deus me deu. É rápido, calma, gente. Primeiro ponto: o nosso momento que nós estamos vivendo relacionado a Evangelho. Parece que o Evangelho está sendo pregado. Parece que o Brasil cresceu na pregação do Evangelho. Mas o primeiro ponto que eu quero abordar, dentro de tudo que falei sobre essa luta dos apóstolos em trazer o Evangelho até a nossa geração, o primeiro alerta que eu quero dar à igreja é que esse Evangelho dos apóstolos não é o mesmo Evangelho da maioria daqueles que se dizem igrejas que estão pregando nesta geração. O primeiro alerta que eu quero trazer à igreja é: existe um evangelho falsificado sendo anunciado. Diga comigo: existe um evangelho falsificado sendo anunciado. Paulo falou disso em Gálatas capítulo 1. Na época de Paulo, enquanto Paulo estava pregando o verdadeiro evangelho, havia um evangelho falsificado sendo divulgado, como que fosse o evangelho de Cristo. Da mesma forma eu trago para a igreja hoje, para aqueles que compreendem a verdade da palavra: existe um evangelho falsificado. Pergunte para mim: qual é o evangelho falsificado?
aquele que não é completo. O evangelho falsificado é aquele que falta alguma coisa. E existe um evangelho falsificado, como diz um livro que eu ouvi falar aí pelas redes sociais, diz que o diabo fala 9 mentiras e uma verdade. Ou melhor dizendo, 9 verdades e uma mentira. Como assim? Ele diz para você 9 verdades dentro de uma religião, dentro de uma pregação, para te conquistar com uma mentira. Então tem gente que diz, olha, ele pregou a verdade, mas no meio das 10, 9 verdades, uma saiu mentira e é suficiente para te fazer perder a salvação. Calma, eu vou te mostrar. Bom mestre, o que eu faço para ganhar a vida eterna? Faço isso. É mesmo, faz tudo isso. Te falta uma coisa. Faz isso aqui. Não quer não? Não quer meu evangelho? Saiu triste. Existe um evangelho falsificado pregado nos últimos dias, em que as pessoas como aquele jovem rico vivem. Tem 9 coisas, mas falta uma. Quem está me ouvindo? Falta uma. Da mesma forma, o evangelho falsificado das mulheres que não tinham reserva. Eu estou na festa, mas não tem reserva. Evangelho falsificado. Chacoalha quem está do lado e diga, evangelho falsificado é o que não tem reserva. Porque quem não tem reserva não suporta esperar com a lâmpada acesa até que o noivo chegue. E existem muitos que estão vivendo o evangelho falsificado sem reserva. Alguém está aqui, diga amém. Me escuta, pelo amor de Deus. Cuidado. Tem gente aí sendo instruído por vários pregadores de um evangelho falso. O evangelho do pode tudo. O evangelho de que nada é pecado. O evangelho de que só é usos e costumes isso aí. O evangelho, e haja evangelho. Perigoso. Amém, gente? Louvado seja Deus. Segundo ponto. E eu sei que nessa hora a gente se cansa, a gente quer ir embora. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. Aleluia. A Bíblia diz que aqueles homens chegaram em Tessalônica, haviam alvoroçado o mundo. Você está pensando que era uma multidão? Sabe quem chegou em Tessalônica? Pergunta quem? Paulo e Silas, Timóteo. Lucas lá pelo meio. Não dava 10 pessoas. E olha a fama que eles carregavam. Alvoroçaram o mundo. Se você acreditar no poder de Deus, você vai ser alguém capaz de romper fronteiras, capaz de ir muito mais além. Deus procura alguém que queira ir, que se disponha a ir. A quem enviarei? Essa é a pergunta. A quem enviarei? Aí alguém vai dizer, ela era sobre Jesus e sobre missão. Posso te enviar? Se coloque de pé. Você sabe o que é um país laico? Quem sabe o que é o país laico? Levante a mão. 2 pessoas. País laico é o país que, por lei, permite tudo que é religião ser aprovado.
O Brasil é um país laico. Todas as religiões são permitidas. Eu vi uma notícia que em São Paulo, um costume que havia na Câmara Municipal, de fazer o uso da palavra sempre antes de começar a sessão, por lei foi retirado. Não se faz mais nessa prefeitura, numa cidade de São Paulo. Por quê? Porque pela lei e por causa da lei, existem pessoas que não crêem em Deus nenhum. E por não crer em Deus nenhum, tem o seu direito, por lei, de também não ouvir nenhum tipo de ensino, seja de quem for, inclusive da própria palavra. Então, por lei, a palavra não pode mais ser lida, nem um texto bíblico, nestas sessões, neste município em São Paulo. O evangelho no Brasil está chegando ao ponto de que só vai ser pregado aquilo que as lideranças querem. Um evangelho elitizado. Um evangelho que não pode confrontar, não pode afrontar e não pode perseguir. Apenas o evangelho do amor. Deus te ama, tu bebendo, Deus te ama, te prostituindo, Deus te ama, adulterando, Deus te ama. Esse evangelho vai ser permitido até a volta de Jesus, esse evangelho falsificado. Agora, guarda isso que eu estou te falando. Já desde muitos anos, a igreja no país, Brasil, já está sendo treinada, já está passando por fases de testes, para pregar somente o evangelho falsificado. E do jeito que a igreja vai, se nós não lembrarmos dos apóstolos, entraremos no mesmo caminho. Concluo com um testemunho. Eu estava em um certo lugar, conversando com duas pessoas, e no meio dessa conversa, uma pessoa que se apresentou como crente, como cristão, falou a respeito de um homem aqui do Ceará, que era um cantor muito famoso, não vou citar nomes, e ele decidiu largar o mundo e vir passar uma temporada na igreja. Começou a tocar na igreja, meu paredão é de Jesus, meu paredão é de Jesus. E aí, o cachê não deu para ter a fama que tinha no mundo. Quando mostrava a sua sunga dançando, mostrando as nádegas para um lado e para o outro, voltou para o mundo de novo. E está aí, falando de tudo. É prostíbulo, é bebida, esse é só mais um. E a pessoa conversando comigo disse assim: é assim mesmo, a gente tem que encontrar a profissão, a melhor coisa que a gente pode fazer, para a gente viver melhor. Não veio o tal fulano, veio para a igreja, mas não deu para cantar, mas está lá, cantando as músicas dele de novo, está bem de vida, está ganhando dinheiro, e não perdeu a fé, continua com Deus. Olha para quem está do lado, diga: evangelho falsificado. Na hora a luz vermelha acendeu e de pam, 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 digo, eu vou falar. E eu falei, eu disse: irmão, calma. O senhor disse que ele continua com a fé e dizendo que ele está com Deus. Isso não é verdade. Mas ninguém pode julgar ninguém, só quem pode julgar é Deus. Eu posso julgar pela palavra. Irmão, qualquer pessoa que conduz uma multidão aí para um prostíbulo,
trair a esposa, beber até amanhecer, e falei tudo o que ele fazia, e o Senhor disser para mim que ele serve a Deus, eu paro de ser crente, eu vou viver essa vida aí, meu irmão. Isso não é verdade. Só é filho de Deus quem obedece a palavra. Irmão, e eu passei meia hora, eu não tenho mais tempo para falar dessa história, mas eu passei meia hora olhando no olho dele e aplicando o evangelho verdadeiro. Aí ele começou. Ai, a boca abrindo. Porque quando você começa a aplicar o evangelho verdadeiro, a gente começa a abrir a boca com sono. Começa a dar inquietação. Começa. Aí tem uns que desmaia para o lado. Tem uns que. Acho que estou ouvindo um barulho. Calma aí, vou só ouvir um negócio aqui. Olha para quem está do lado, diga: o evangelho verdadeiro é que nem a bezetacil. Diga: ninguém quer. Diga: mas cura quando aplica. Dói, pode fazer cara feia, mas vai voltar para casa sabendo que é a verdade. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Levante a mão direita lá em cima. Diga: eu sou um pregador do evangelho verdadeiro. Diga: ninguém vai parar a pregação do verdadeiro evangelho. Aplauda ao Senhor bem forte. Eu quero agradecer a Deus por essa palavra. Sei o quanto Deus falou ao nosso coração. Que você possa voltar para casa, não sei se do mesmo jeito. Eu sei de uma coisa, que o meu coração arde e queima com o poder desse evangelho puro. Em nome de Jesus, levante suas mãos. Deus santo, Deus amado, obrigado por tudo que tu fizeste essa noite. Que nós não possamos de forma nenhuma ser só ouvinte, mas praticante. Que o Senhor nos trate, que o Senhor nos conduza, que possamos ter a ousadia da igreja primitiva, que possamos ser verdadeiros